Olá, boa tarde a todos. A partir de agora você acompanha a sessão extraordinária que vai votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017. E aqui ao meu lado o Dr. Marcelo, que vai explicar para a gente por que tem que ser votado em sessão extraordinária em 2 dias. Boa tarde. Boa tarde. Senhores telespectadores, acontece o seguinte: a LDO é uma das 3 leis do planejamento orçamentário e ela prepara o orçamento para o exercício de 2016, trazendo as diretrizes que a lei orçamentária deverá conter, deverá respeitar para poder ser votada. Bom, a LDO tem que ser votada em 2 discussões, porque é um projeto de lei especial, né, que, como nós dissemos, vai preparar a deliberação do projeto de orçamento. Não é que ela tem que ser votada em extraordinária, é que quando da deliberação das leis orçamentárias, como é o caso da Lei de Diretriz Orçamentária, a pauta tem que ser exclusiva. Como nós estamos próximo ao recesso e esta matéria precisa ser votada antes do início do recesso, senão a Câmara não entra no recesso de julho, ela exigiria pauta exclusiva. Temos muitas matérias, então a mesa da Câmara resolveu marcar essa sessão extraordinária para não atrapalhar a deliberação dos demais projetos. Tá certo, obrigado, doutor. Então, a partir de agora, nós vamos acompanhar a votação em primeira discussão. Bom, eu volto aqui do plenário, agora aqui ao meu lado, o Sérgio Figueiredo, que é diretor da TV Câmara. Sérgio, de onde que o pessoal, o cidadão de casa, pode acompanhar essas sessões que é feita aqui através da Câmara, além desse nosso canal? Boa tarde, Aline, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Todo munícipe pode acompanhar pelo canal 61.4, que é digital, né, que é uma nova tecnologia que já está todo mundo já se acostumando, mas você também pode acompanhar pelo YouTube. Basta você procurar no YouTube TV Câmara Ribeirão Preto, tem lá um link ao vivo, você assiste. Você pode assistir também pelo sistema TAT de comunicação, que é no canal 33 ou pela NET. Você pode assistir pela Claro TV no canal 7. Você pode assistir também pela Vivo TV, que é canal 9, além da GVT. Ou seja, são várias ferramentas que o cidadão tem para acompanhar. Lá no site da Câmara Municipal tem todas as informações, onde a pessoa pode assistir agora ao vivo e também depois gravado. Ok, obrigado. E agora sim nós vamos acompanhar então a abertura dessa sessão com o vereador Bebem. Sob a proteção do senhor, declaro aberta a presente sessão, chamada regimental.
Há quórum. Votação da ata da sessão anterior. Aprovado. Em deliberação da pauta da ordem do dia da sessão extraordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1166/2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2017, altera a Lei Municipal 13.180, de 19/12/2013, do Plano Plurianual 2014-2017 e da outras providências. Para discutir, vereador Ricardo Silva. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, primeiro, boa noite a todos. Aliás, boa tarde ainda, né? São 17 horas e 23 minutos, então boa tarde a todos. Estamos reunidos em sessão extraordinária para deliberar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a peça que prevê o foco daquilo que a lei orçamentária vai tratar no fim do ano, mas já traz, como o próprio nome diz, as diretrizes do orçamento para o ano que vem. Lembrando que um governo sempre tem que planejar o orçamento no ano anterior para que seja aplicado no ano posterior. Pagamento de servidores, manutenção das vias públicas, investimento em saúde pública, investimento na educação, tudo isso tem que ter uma previsão feita no ano anterior para efetivar no ano posterior. Assim, é a LDO que traz as diretrizes para que no fim do ano a Prefeitura aí sim possa então fazer a Lei Orçamentária Anual. E sempre que se discute a LDO ou a Lei Orçamentária, um trecho do Plano Plurianual é também modificado. Porque o Plano Plurianual compõe uma das leis orçamentárias que fazem a previsão para os 4 anos de governo. A previsão é feita no início de um governo, mas a cada ano vai sofrendo algumas alterações. Estamos então a tratar nessa tarde, em sessão extraordinária, sobre a LDO, Lei
de diretrizes orçamentárias, que traz então as receitas e as despesas para o ano de 2017. Eu já quero anunciar que o meu voto é contra a LDO, contra, e vou explicar o porquê que o voto deste parlamentar é contra e a oposição, o líder Rodrigo Simões, junto com os membros, fechamos questão para votar contra a LDO. Primeiro, nós passamos no município de Ribeirão Preto uma grave crise financeira sem precedentes. Talvez não apenas no município de Ribeirão Preto, mas o país todo sofre uma crise talvez sem precedentes na história recente, pós-Constituição de 88. O que nós estamos vendo no país de uma forma geral? O desemprego crescer, as pessoas estão perdendo seus postos de trabalho, e isso nós percebemos no dia a dia, o tanto de pessoas, a quantidade de pessoas que nos procuram pedindo uma oportunidade, é sintoma de uma cidade e de um país que está perdendo postos de trabalho. Uma crise que vem atacando as empresas, muitas delas fechando as portas, muitas delas tendo que demitir os seus trabalhadores, justamente em razão dessa crise financeira em que nós passamos. E mais do que isso, o que nós vivemos é uma crise no setor público de uma forma geral, não apenas em Ribeirão Preto também, não é exclusividade nossa. O estado de São Paulo passa por um problema sério de gestão também. O governo federal passa por este problema e os governos municipais por aí afora enfrentam essa situação. Saúde pública inoperante, educação também sem condições de oferecer a quantidade de vagas de que as famílias precisam. E mais do que isso, a infraestrutura urbana, e aí se trazer o assunto para Ribeirão Preto, nós vamos perceber que é uma malha viária totalmente arrebentada, ruas de Ribeirão Preto totalmente esburacadas. É sintoma do quê? De uma crise que nós vivemos, uma crise principalmente financeira. Aí alguns vereadores podem me questionar, mas Ricardo Silva, nós estamos tratando de LDO, não estamos tratando de crise, não estamos tratando de buraco, não estamos tratando de saúde, não estamos tratando de educação. E eu digo, essa linha argumentativa que traço a partir de agora é para explicar ou tentar mostrar a todos que em hipótese alguma, isso é impossível de acontecer, e a própria prefeitura fala isso em pronunciamentos para a imprensa. É impossível a receita total do município, neste ano de 2016, ter crescido 27%. É impossível as receitas primárias do município, conforme consta em peça orçamentária, crescer no ano de 2016, 18,3%. É impossível. Não há como sustentar um crescimento de 18% nas receitas primárias do município, sendo que as empresas estão passando por crise, sendo que a gestão pública está em crise. Eu fiz uma tabela paralela e real a um crescimento já bastante progressista, a um crescimento já bastante otimista. Se nós tivéssemos um crescimento de 5,8%, nós teríamos uma receita total de 2.387.986.186 reais. E não o que estimou o governo em 2.866.105.856. Acredito eu que não é segredo nem para os vereadores da oposição, nem para os vereadores da base de apoio ao governo, que as receitas não cresceram nessa proporção em que a prefeitura alegou para o ano de 2016. Não cresceu, em hipótese alguma. Na ocasião,
a Prefeitura tentou justificar com as obras do PAC. Disse em notas oficiais o seguinte: olha, vai crescer 18%, porque nós teremos um investimento de 397 milhões do PAC. Faça as contas aí que você verá que cresceu 18%. Mas eu afirmo, as obras do PAC, pelo menos para este ano, os recursos não vieram. Não vieram. Era uma expectativa? Poderia até ser. Os recursos virão em parte apenas para a duplicação da Antônia Munhata Manisseck, que já é um avanço, já é positivo. Mas as obras dos corredores de ônibus, os viadutos prometidos, estes não vieram. O que deveria então a Prefeitura fazer diante de um cenário em que os recursos não chegaram? Estamos em prazo eleitoral, não vem agora, não pode vir mais agora. Era refazer essas contas para jogar o número real em 2017. Deveria a Prefeitura pensar o seguinte: considerando que em 2016 a previsão de 18,3% em receitas primárias e de 27% em receita total não atingiu ao seu objetivo, dado que as obras do PAC não chegaram, reformulamos para o orçamento de 2017, com números mais reais, números mais verídicos. Eu pedi para discutir o projeto, porque algum parlamentar pode alegar: ah, Ricardo, quando a Prefeitura previu em 2016, tinha as obras do PAC, e agora se elas não vieram, não é por culpa da Prefeitura. Não é essa a questão. A questão é, na hora de elaborar a peça para 2017, peça essa que já será num outro governo e não mais neste da atual prefeita. Por isso o nosso cuidado, independente de quem for governar a cidade, independente disso, a nossa preocupação é garantir para o futuro uma gestão sadia. E uma gestão que inicia com esses números inflados está fadada a enfrentar números assustadores. Então eu peço aos nobres colegas vereadores, e nós tentamos isso, viu, pessoal? Nós tentamos isso na Comissão de Finanças, da qual eu não sou membro, mas eu estive presente na audiência pública. Eu fiz questão de trazer estes argumentos na audiência pública que debateu a LDO. Naquela oportunidade dava tempo de a Prefeitura corrigir a peça. Eu até dizia que nós entregaríamos a peça de volta à Prefeitura. O presidente da Comissão de Finanças disse que pediria então uma análise para o Executivo. O vereador Marcos Papa fez uma intervenção brilhante no dia, dizendo que como membro iria também oficiar para tentar fazer com que a Prefeitura corrigisse os números, para que nós possamos tentar evitar pelo menos um pouco mais do desastre para as futuras administrações. Nós temos que nos preocupar, pessoal, e nessa noite, nessa tarde ainda, 17h31, nós temos que nos preocupar com o futuro da cidade, com a situação lamentável, e também nos preocupar com o futuro de Ribeirão Preto. Uma peça orçamentária desse porte, ela tem, se não for consertada, efeitos drásticos para o futuro. Por isso que nessa noite, sei que pode ser um ato simbólico, um gesto simbólico da oposição, mas nós não podemos aceitar uma LDO com esses números totalmente irreais. Poderia sim a Prefeitura ter ajustado para o próximo ano? Claro que poderia, é claro que poderia. E essa previsão que é feita pelo Executivo, ela não pode prosperar. Portanto, eu encerro por hora a minha discussão, peço para que Vossa Excelência reserve meu tempo. Muito obrigado. Por gentileza, gostaria de pedir para a assessoria técnica reservar o tempo do vereador Ricardo Silva. Para discutir, vereador Marcos Papa. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas, público presente, imprensa, você que nos acompanha pela TV Câmara. Na mesma linha do vereador Ricardo Silva, agora
também falando como membro da Comissão de Finanças. Vou ler alguns trechos de voto que fiz em separado, encaminhando contrariamente à votação da presente lei que está na Câmara hoje, assinando em separado com a vereadora Gláucia Berenice, que também é membro da Comissão de Finanças comigo. Nós entendemos que houve uma falha a iniciar-se, uma falha regimental, de descumprimento de regimento mesmo, pelo nobre vereador Genivaldo Gomes, presidente da Comissão de Finanças. Pelo fato que passo a ler alguns trechos do nosso voto. Não houve voto condutor do parecer da Comissão de Finanças, conforme se observa na própria convocação da sessão. O voto da Comissão de Finanças não havia sido assinado pelo seu presidente, como nós podemos ler. O vereador Genivaldo Gomes aqui, presente à sessão. O fato é que o voto da Comissão de Finanças é inexistente. Ele é inexistente, o plenário pode decidir diferente, mas o voto é inexistente porque não houve a assinatura. Não houve também uma convocação para que se discutisse esse voto. Com todo respeito ao vereador presidente da Comissão de Finanças, vereador Genivaldo Gomes, o vereador se auto-intitulou relator desse voto, não foi eleito como relator, mas fez um voto e não assinou. Até a tarde de hoje, e como todos podem observar na convocação que foi feita, esse voto não havia sido assinado. Isso fere o regimento interno, nos termos do artigo 16, projeto de lei que dispõe sobre diretrizes orçamentárias, será alvo de votação quando pautado pelo excelentíssimo presidente da Câmara. Então, esse vício já formal na elaboração do parecer, do voto, ele já impede, o voto é inexistente. O plenário, senhor presidente, pode deliberar de maneira diferente, mas eu não acho prudente que assim seja feito. No mérito, os motivos que levam à rejeição da proposta do Executivo. Sabendo-se que compete a essa comissão opinar de forma obrigatória sobre as matérias de caráter financeiro, econômico e orçamentário, verifica-se que o projeto ele é falho e inapto às condições de votação, porque fere o artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim prescreve. Vamos ler o artigo. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento das metas de resultados entre receitas e despesas, e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesa com o pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidadas imobiliária, operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão e garantia e inscrição de restos a pagar. A análise feita pelos vereadores que subscrevem a presente, vereador Marcos Papa, vereadora Gláucia Berenice, é a de que as diretrizes orçamentárias são balizadas em projeções manifestamente irreais, excessivamente otimistas, senão, vereador Gasparini, irrealizáveis, como bem demonstradas pelo vereador Ricardo Silva na discussão que me antecedeu. Quem está a balizar, todos os vereadores receberam aqui esse estudo que escrutinou, fez uma exegese da LDO, que foi o vereador Rodrigo Simões. O Observatório Social fez uma exegese, todos nós recebemos esse relatório técnico, que, aliás, senhor presidente, vem só a corroborar ofício de minha autoria dirigido à presidência, ainda sem resposta, de 22 de maio de 2014, dizendo que essa Câmara Municipal, que nós lembramos custa 50 milhões de reais ao contribuinte de Ribeirão Preto, não tem
em seus quadros técnicos e não tem um convênio para que se faça uma auditoria fiscal. Precisaria ter. Nós temos um bom departamento jurídico na casa, mas não temos um departamento que possa auditar com a técnica necessária os balancetes que chegam da prefeitura para cá, para que pudéssemos ter o que tivemos agora, fruto de um esforço da sociedade civil organizada, para nos trazer um parecer técnico de que essa LDO é irrealizável. Eu temo, senhores, que se viermos a aprovar essa LDO, a lei de orçamento a ser encaminhada pela prefeitura para esse parlamento, vereador Beto, venha a ser um desmentido da LDO, porque as próprias diretrizes são irrealizáveis. As próprias diretrizes. Como vai fazer a prefeitura com o próprio orçamento? Vai mandar para essa casa um orçamento irrealizável também? Não creio ser razoável por parte desse parlamento a aprovação, e é por isso que eu e a vereadora Glaucia assinamos esse voto em contrário. Os números irreais já foram apresentados na discussão anterior pelo vereador Ricardo Silva e foram antecipados, tanto nas audiências públicas promovidas pela Comissão de Finanças, quando receberam as emendas à LDO, quanto pelo Observatório Social, quanto pelos vereadores que assinam esse voto contrário, quanto pelos vereadores que discutem a presente lei na presente sessão, vereador Ricardo Silva e vereador Marcos Papa. Creio que dessa forma tenho explicitado que no mérito está ferido. Não podemos seguir adiante porque foi falho no mérito. Segundo, não podemos seguir adiante por tratar-se de um grande desrespeito dessa prefeitura municipal, dessa administração, para com a sociedade de Ribeirão Preto, e que, portanto, imperativamente esse parlamento deve dirigir ao Poder Executivo um sonoro e firme não a essa lei de diretriz orçamentária. Peço que se reserve o meu tempo, senhor presidente. Reservado o tempo de Vossa Excelência. Para discutir, vereador Genivaldo Gomes. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, TV Câmara, imprensa. Eu gostaria de comentar sobre a LDO, que eu fiz um pequeno discurso aqui. E também comentar sobre as palavras do Marcos Papa. O nobre vereador diz que gostaria de ser o relator. Eu nunca disse isso, vereador. Eu disse que o senhor se auto-intitulou relator. O senhor não promoveu uma reunião que pudesse eleger o relator. Deixa eu só comentar aqui para o senhor. Eu gostaria, vereador Papa, que Vossa Excelência tenha o tempo reservado, pois Vossa Excelência pode se expressar. Não podemos, assim, interromper. Por gentileza, muito obrigado. Senhor presidente. Compete à presidente da Comissão Permanente de Estudos, que é a Comissão de Finanças. Artigo 3º. Receber as matérias destinadas à comissão e designar o relator, ou reserva-se para relatar pessoalmente. Acho que eu já respondi para o senhor. O que está escrito aqui é o que eu fiz. Pelo cumprimento de mais um dever da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Controle,
para esta Casa de Leis e principalmente para a nossa comunidade. É exatamente por isso, senhor presidente, Bebé, que nesse momento, conjuntamente com os vossos companheiros, vereadores, membros da comissão permanente, vereador Coraúci Neto, Jorge Parada, Glaucia Berenice e o Papa, Marcos Papa, passamos à mão da Vossa Excelência o projeto de lei 1166/2013, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício 2016. Altera a Lei Municipal 13.180, de 19/12/2013, do Plano Plurianual 2014 e 2017. O presente projeto, integralmente concluso para a deliberação desse plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, trata-se de uma matéria legislativa complexa, no tocante aos seus aspectos formais. No entanto, vencemos mais essa etapa, e o presente matéria legislativa, com certeza, promoverá todos os princípios e diretrizes para fomentar a lei orçamentária, que futuramente adentrará para a deliberação, tudo visando o cumprimento das políticas públicas para o atingimento dos bens comuns da vossa comunidade. O presente instrumento legal, a Lei de Diretriz Orçamentária, propiciará que o orçamento para o exercício 2017 seja equilibrado e voltando para as causas, coisas e necessárias da nossa gente e nossa terra. Exatamente um planejamento orçamentário equilibrado para Ribeirão Preto, que possa transpassar um ano em termos de administração pública municipal, sem sobressalto ou problemas outros que afetaria diretamente todas nossos cidadãs. Cumprindo a legislação em vigor, foram tomadas todas as providências em ações pertinentes aos orçamentos, para que no mesmo, dentro das possibilidades dessa casa, fosse analisado com cuidado e responsabilidade, todas as responsabilidades. Foram realizadas 2 audiências públicas, infelizmente muito poucos frequentaram, Beto, na audiência pública. O que esse presidente pôde fazer, fez. Fizemos as 2 audiências públicas à noite, que pediu para ser à noite, fizemos à noite, mas muito pouca gente vieram. Isso é um regimento, isso é uma norma que é obrigado a ter aqui na casa. Em atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Desse trabalho árduo, complexo, em termos de lei de diretrizes orçamentárias, temos para a história de Ribeirão Preto um número recorde de emendas. São 489 emendas. Teve muito mais, mas algumas muito repetidas, que tivemos que ter todo o cuidado para saber como é que a gente podia agir, onde colocava ou não. Algumas ainda mexem até no texto que está aqui, entendeu? Mas mesmo assim nós analisamos. Fruto de lavro trabalho dos senhores vereadores, que todos os vereadores, praticamente todos, mantiveram uma emenda. Todos deu a sua sugestão para ele dar, desta comissão permanente e dos munícipes que compareceram nessa Casa de Leis nas 2 audiências públicas realizadas para tanto. E volto a frisar, foram muito pouco a população se envolveu nisso, entendeu? De uma matéria tão complexa, tanto o vereador Ricardo Silva comenta, como o Marcos Papa comenta, deveria ser muito mais, elaborada, mas é o que nós temos aqui, é o que tem para hoje. Assim sendo, não nos resta outra alternativa que não encaminhar o projeto para aprovação. Com relação às emendas 489, estamos encaminhando para a deliberação desse plenário. Eis as nossas manifestações.
gostaríamos de agradecer à mesa da Câmara Municipal, que nos municiou de todos os recursos físicos e intelectuais possíveis dessa Casa de Lei, visando o desfecho memorável de mais essa imprescindível matéria legislativa, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Agradeço ainda a cada um dos membros da Comissão de Finanças pelo apoio do trabalho, bem como todos os demais vereadores pelo marco importante de número de emendas apresentadas, tanto no tocante à quantidade e principalmente pela qualidade das emendas apresentadas. A comissão agradece ainda o apoio técnico e intelectual dos advogados dessa Casa de Leis, que nos acompanharam o tempo integral no trâmite desta matéria, bem como a todos os demais funcionários que, direta e indiretamente, nos auxiliaram no desempenho de mais esta importante labor. Portanto, com efusividade e alento pelo dever cumprido, entregamos às mãos da Sua Excelência, Presidente Bebé, o exercício dessa Casa, o projeto de lei 1166/2016, concluso para a deliberação. Está aí. É só que nós teremos um momento. E pode reservar o tempo para a gente conversar futuramente. Garantido reserva de tempo de Vossa Excelência. Para discutir, vereadora Gláucia Berenice. Senhor presidente, vereadora Viviane Alexandre, nobres vereadores, público, imprensa, nós estamos votando a LDO, que vai impactar o orçamento do próximo prefeito. É o momento em que encaminhamos para o fim de uma gestão temerária, uma gestão incompetente, uma gestão que obscurece o futuro da administração da cidade de Ribeirão Preto. É preciso que analisemos com muito cuidado, pois nós não podemos relegar ao próximo prefeito, seja ele quem for, e principalmente para a população, a continuidade de uma crise que teve como efeitos a falta de medicamentos, a falta de pagamento de fornecedores, a ameaça de paralisação de serviços essenciais, a má conservação de ruas e próprios municipais. Enfim, vivemos os últimos dias de uma administração que precisa ser esquecida, ficar no passado, para que a cidade possa ter uma chance para o futuro. Primeiro, com relação à LDO, chama a atenção a previsão de um déficit primário de 14 milhões, constando no anexo de metas fiscais. Embora a administração justifique que considera a previsão dos recursos do PAC para amenizar a situação deficitária, gera, na verdade, um superávit primário de 31 milhões. Devemos considerar que, pela natureza do empréstimo, ele é considerado uma receita financeira e o investimento uma despesa primária. Portanto, há sim mais um desdobramento criativo, onde a previsão de arrecadação de 168 milhões do PAC e do PEMAT, que é uma receita financeira, está suprindo uma despesa primária, da qual não há especificação na LDO. Concluindo, ao financiamento do déficit com recursos oriundos de operações de crédito. Outro risco, indicado também pelos técnicos do Observatório Social de Ribeirão Preto, é a falta de previsão da ação interposta e já com a sentença favorável pelo Sindicato dos Servidores de Ribeirão Preto, e que deve redundar numa dívida de 500 milhões no quadro de riscos fiscais e passivos contingentes. Com certeza,
Isso se reverterá em um grande ônus para Ribeirão Preto e para a próxima administração, que deveria estar especificamente previsto na LDO, bem como as medidas para mitigar seus efeitos. Tendo em vista esses pontos e os outros que já foram elencados pelos vereadores Marcos Papa e Ricardo Silva, eu e o vereador Marcos Papa apresentamos um voto, uma manifestação em separado, respeitando os pontos de vista do observatório e mais ainda com as análises que foram feitas no projeto em votação. E nós recomendamos a rejeição do atual projeto, para uma melhor análise por parte do Poder Executivo de todos esses pontos que foram mencionados e que causam profunda apreensão quanto à administração orçamentária e financeira do município. Diante de todos esses pontos elencados, o que nós pedimos é que seja rejeitado e que o Executivo possa mandar a essa lei uma peça orçamentária de diretrizes orçamentárias que, de fato, correspondem a todas as receitas, a todas as despesas e com a rúbrica que, de fato, especifique cada uma dessas receitas e despesas, sem esses desdobramentos e as contabilidades criativas que nós temos visto nos últimos anos e que tem redundado num grande endividamento. Está aí, está claro, está à vista de todos, toda a população sente na carne a dificuldade de sermos realistas, de usarmos todos os equipamentos, todos os mecanismos fiscais e contábeis que nós temos à nossa disposição. A decisão política de mandar peças que fazem uma combinação de números, mas que não retratam a real situação do município, tem nos levado a um endividamento provável de quase 1 bilhão para o próximo gestor. E com esse senso de responsabilidade, eu peço para que todos os vereadores possam rejeitar e que o Executivo mande outra lei de diretrizes orçamentárias para esta casa ser avaliada e ser aprovada. Muito obrigada. Eu não reservo meu tempo, presidente. Para discutir, o vereador Samuel Zanferdini. Para depois assinar, né? Tá. Bom. Pode, presidente. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, a imprensa que nos acompanha, também os telespectadores da TV Câmara, nosso boa noite. Aproveitar para encaminhar favoravelmente ao projeto encaminhado pelo Executivo. Confesso que me causou até estranheza, né? Uma sessão que era para ser bem rápida e tranquila, está se prolongando até agora. Até porque não tem nenhum bicho de 7 cabeças no projeto, né, vereador Coraúzi? Talvez vereadores mal informados, talvez pessoas que querem inovar, porque a gente ouve às vezes algumas coisas aqui que nos deixam preocupados. Ou a pessoa realmente nunca leu um regimento interno, ou fala para provocar algum tipo de reação para a própria imprensa, para a população em geral. Foi dito aqui que o relator não foi eleito. Aí eu faço a pergunta, vereador Jorge Parada. Onde consta no nosso regimento que relator de projetos é sorteado? Onde, Coraúzi? Nós temos um regimento interno que diz, no artigo 62(3), compete ao presidente da comissão permanente, ou seja, qualquer delas, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, qualquer uma, receber as matérias destinadas à comissão e designar-lhes relator
ou reservar-se para relatá-las pessoalmente. Ou seja, o presidente, vereador Maurílio, é quem decide. O presidente da comissão, ele mesmo pode se nomear, autonomear relator, ou indicar, dentre os membros da comissão, que no caso da Comissão de Finanças são 5, o vereador Bebé, ora presidente dessa sessão, que seja o relator do projeto. Então, vir a essa tribuna, dizer e apontar o dedo, cadê o presidente? Não sorteou o relator? Não condiz com a verdade. Não tem nada a ver com o que é previsto em lei. Todas as semanas eu recebo projetos, que sou membro da Comissão de Justiça. Vereador Samuel Zanferdini, desculpa de interrompê-lo, mas não havendo pedido de sessão extraordinária, a prorrogação dessa sessão extraordinária, encerro a presente sessão. Os senhores vereadores estão convocados para a próxima quinta-feira continuar, e Vossa Excelência vai ser o primeiro posso continuar? a mantido horário. Está encerrada a presente sessão em nome de Deus.